Foi, obrigado. Detener. Jogo de cintura. Bom dia, queridos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Vamos orar. Pedir para Val. Porque tem uma, duas, três Vals, né? Então, para orar, por favor, agradecendo a Deus. Amém. Amém. Então, como já foi anunciado na semana passada, nós começaremos uma nova série. Alguém não tem a revistinha nova? As perguntas? Levante a mão, por favor. Por favor, cadê o Juarez? Ele estava com o Juarez. Está aí atrás, não? Bom, tá bom. Daqui a pouco você levanta a mão.
Nós começaremos, então, aqui, levanta a mão, foi aqui, quem levantou a mão? A Zenilde levantou a mão. Você levantou a mão? Você levantou a mão, não? Da revista, você tem a nova? Tem? Ah, então tá bom. Quem foi que levantou a mão? Estou ficando louco, não liga para mim não, eu estou meio... fim de semestre. Então, como eu disse, né, são 107 perguntas. Nós não conseguiríamos terminá-las todas hoje. Só se fôssemos daqui até 10 horas da noite, quem sabe conseguiríamos. Então, nós vamos passo a passo. A meta é chegar até a pergunta 9, mas se não chegar, não tem problema. Na semana que vem, continuaríamos na próxima pergunta. Então, se chegarmos até às 7 hoje, eu me darei por satisfeito, ok? Já foi entregue o material, então vamos fazer aqui uma recapitulação, né, das perguntas. Nós vamos estudar sobre a Assembleia de Westminster, isso aí vocês já se lembram. Aqui, esse autor, ele diz que foram 121 teólogos. Na semana passada, nós afirmamos que foram 130. Esse número não é exato, mas vamos considerar que foram 130 mais 30 que eles consideravam leigos, que eram aquelas pessoas que não eram tituladas, não eram doutores, não eram pastores, mas eram pessoas piedosas, crentes, que participaram. E houve alguns que poderiam estar ali, mas por algum motivo não estiveram, né? Dr. Watson é um deles, que não sei por que ele não esteve. Teve o B.B. Warfield, que eu vou fazer menção hoje, também não esteve, eu não sei por quê. Mas eram pessoas muito boas. Mas não sabemos qual foi o critério que eles utilizaram para que esse grupo estivesse. Lembre-se que eles ficaram ali praticamente 5 anos, reunidos num lugar, adorando a Deus e respondendo questões importantes para a vida cristã. E ali foi formada a Confissão de Fé de Westminster, que é o documento maior. E desse documento saíram outros 2, né? Já falei que foi em 1643, em julho, começou, e terminou em 47. Então, eles fizeram 2 documentos, que foi o primeiro, o Catecismo Maior, com 196 perguntas, e o Catecismo Menor, com quantas perguntas? 107 perguntas, exatamente. Hoje trataremos de estudar as primeiras 9, se conseguirmos bem, e se não, como eu já falei anteriormente, na semana que vem nós daremos sequência. Então, começa a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Qual é o fim principal do homem? Quem sabe a resposta? Glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Muito bem, então a resposta dessa está bem tranquila, né? Aparentemente, que seria, o fim é glorificar a Deus, e está destacado justamente essa questão. Pensa bem, qual seria a grande necessidade de, primeiramente, glorificar a Deus e depois adorá-lo? Aqui colocamos ter prazer, mas a resposta é gozá-lo para sempre. Essa é a resposta que você deve ter aí. Então, adorar a Deus e gozá-lo. Deve haver uma questão. Então, eu vou pedir, à medida que vai aparecendo os versículos, para alguém ler. Vou pedir para Del, por favor, Romanos 11, 36. Para Valdirene, por favor, Isaías 43, 7. E para Norma, Efésios 1, 5 e 6. Está aí, ó, na tela, se você não lembra. Se você não conseguiu anotar, dá tempo. Tá? Por favor, Del? Pode ler alto e claro.
Aham. Aí, esse é aquele texto conhecido de Paulo, né? Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem foi que deu algum conselho para Deus? Lembra disso? E aí ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, nós devemos ter em mente e bem claro que de Deus são todas as coisas. Isaías 43:7. Aham. Ele fez tudo para quê? Para a sua glória. Então, é um texto muito claro também. E Efésios, pedi para a Norma ler Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Então, é para o beneplácito da sua glória. Então, ele fez tudo para a glória de Deus. Antes de dar sequência, alguém teve alguma dúvida quando estudou essa primeira pergunta? Alguém anotou alguma coisa? Nenhuma dúvida? Então, agora eu pergunto para vocês. Então, qual é o sentido dessa palavra fim? Porque a pergunta é, qual é o fim principal do homem? O que tem a ver a palavra fim? Qual é o fim? Qual é a meta? Intento, finalidade, meta, alguém mais falou? Propósito. Exatamente. Então, qual é o propósito principal do homem? Já que você entendeu qual é a meta, intenção, finalidade, entender a qualificação principal do homem, nós devemos entender que isso tem a ver com o quê? Com o sentido da vida. Se o homem, agora quando eu falo aqui o homem, o que significa? Todo ser humano. Se o homem não tem um sentido na vida, o que acontece? Ele perde o prazer de viver. Sabe que na Europa, alguns países, naturalmente de primeiro mundo, onde eles possuem tudo, desde que nasce até a morte, ou seja, tem garantido a garantia do governo de que eles vão estudar na melhor escola. Posso falar aqui da Suíça, da Suécia principalmente, são dois países onde acontece isso. Eles têm a economia estável, não precisam de absolutamente nada. Só que chega um dado momento da vida, eles perguntam, a pergunta que os filósofos fazem, inclusive aparece na Bíblia, o que é o homem? E eles tentam encontrar um sentido para a vida, um propósito, e eles não encontram. E dizem, não, para que eu estou nesse mundo? Se eu não sei nem para que eu vivo, sabe? Melhor morrer, que aí eu acabo com essa angústia. Então, é um altíssimo nível de suicídio, porque eles simplesmente não têm um sentido para a vida. E o crente? O crente tem um sentido para a vida? E aí eu poderia entrar até em questões polêmicas. Então, por que existe crente que vive angustiado, preocupado, mais do que deveria? Quando a Bíblia diz, não angustieis, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Lembra o Senhor Jesus falando? No Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, do 33 até do 25 até o 34, falando, olha, busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentada. Qual é o sentido da vida? Salmo 8, o que é o homem? Quando ele fala o que é o homem, ele não estava menosprezando, mas ele estava dizendo, olha, o homem, diante da grandeza de Deus, o homem não é nada. Mas também nós não podemos menosprezar e colocarmos na mesma posição de igualdade com outras coisas, seres ou animais. Por isso você vê, a pessoa que não tem o sentido da vida, não entende o propósito divino, ele simplesmente passa a valorizar mais as coisas que as pessoas. Por isso a sociedade, ela diz o quê? Você vale aquilo que você possui. Se você possui, então você está sendo possuído. Se você é possuído, é sinal que você não é o dono daquilo que você tem.
Tem gente que não entende esse sentido. Então, quando falamos o principal, a palavra fim aqui tem a ver com isso. E agora, qual é o sentido da palavra glorificar? Agradecer a Deus por tudo. Antes de continuar, alguém não tem a revistinha? Levanta a mão, por favor. Todos têm? Tem, tá bom. Se não tiver, faltar, só falar com o Juarez que ele tem ali ainda. Eu acho que vai ser o pessoal do departamento infantil. Depois tem que entregar. Por favor. Perdão. A Adel falou então que o sentido de glorificar a Deus. Ele é para quê? Ser grato. Gratidão é a palavra ali, né? Mas, bom, tem algo um pouquinho mais. Alguém mais? Demonstrar nossa dependência também. Que mais? Será que tem mais coisa por aí escondida que nós não percebemos? Então, quando se diz que nós devemos glorificar a Deus, devemos entender que Deus ele criou todas as coisas e tudo foi para a glória dele, inclusive o homem. Aquilo que eu disse anteriormente, ele dotou-nos de uma inteligência. Então, nós não podemos ser comparados com coisa ou animais. Você pode observar na sociedade que a tendência é tão forte na questão do famoso pet, né? Antigamente para nós era mascote, era cachorrinho de criação. Como que era? Nem sei como a gente usava isso. Você fala, isso aí é um vira-lata que apareceu aí, nós começamos a dar comida e ele ficou. Mas hoje não, hoje a pessoa ela adota, que é a melhor raça, aquela coisa, né? E tem um estudo, inclusive dos Estados Unidos, que as pessoas gastam milhões e milhões e milhões nesse novo mercado. Olha, gente, algo incrível. Quando eu venho do seminário para cá, eu optei por um novo caminho, um ônibus que sai lá do seminário, lá da região, e vai pelo metrô São Judas. Então a gente pega aquela avenida lá do aeroporto. Como chama lá? Eu esqueci o nome da avenida. Do aeroporto de... Como? Indianápolis, isso. E eu estava comentando com a Norma essa semana que em frente ao aeroporto eu vi ali, hotel. Eu falei, tá perto do aeroporto, né? Normal, é uma zona que o pessoal chega muito cedo, chega um dia antes para não perder o voo. Mas o que tem de quantidade de hotéis para cachorro me chamou a atenção, porque quando o ônibus parou no semáforo, assim, hotel, spa e daycare. Daycare é a palavra moderna, né? Pro dia da noiva, né? Pro dia especial, o dia de carinho, o dia de cuidado especial. Mas estava lá, pet. Como assim? E aí tinha uma patinha ali, né? De desenho e falava. Um dia, eu falei, como assim? Aí depois eu falei, normal. Aí passa outro. E de repente do outro lado, outro. E vários. Eu falei, gente, o cachorro está sendo mais bem tratado do que o ser humano. Olha isso, gente. Exatamente. Olha isso, gente. É exatamente assim, né? E eu acho que aquele cantor, que é da nossa época, vai lembrar, né? O Eduardo Duzec tinha razão, né? Troque seu cachorro por uma criança pobre. Eu conheço um garotinho que queria ter nascido pastor alemão, mas hoje eu não sou cachorro, não, não. Eu acho que ele errou na canção, hein? Falou, eu sou cachorro. Gente, mas é incrível como as pessoas estão valorizando mais os objetos do que o próprio homem.
você encontra muitas associações civis para adoção de animais. Eu não estou sendo contra, quero que vocês entendam isso, mas a supervalorização é muito mais. Você encontra pessoas que doam milhões e milhões para essas associações, instituições de caridade para cuidado de animais. Quando você vê uma instituição, por exemplo, para cuidado de idosos, de crianças, órfãos nesse caso, sempre fazendo campanhas, porque precisam. E tem gente que tem até aquela ideia, né? Ah, não, todos os bichinhos são criaturas de Deus e lá no céu vai estar cheio de cachorrinho. Vamos encontrar nossos cachorrinhos lá no céu. Olha só, gente, a coisa é pior do que você imagina. Então, exatamente. É melhor adotar um cachorro, dá menos trabalho. Conheço um casal, olha só, casal novo, casou o ano passado, salvo engano, se completou um ano de casado, acho que é muito. Adotaram um animal, um cachorro desses gordinhos, pequenininhos, assim que vai. Feio, para mim é feio, mas bom, eles amam. E trata aquilo como se fosse fala como se fosse um ser humano. Não faz isso, a mamãe não gosta. Aí eu estava brincando com a Nova esse dia, falando, e se eu chegar e falar para ela, então você é uma cachorra? eu vou me meter em problemas, não? Então, deixa quieto esse negócio. Mas, gente, eles viajam e o cachorrinho tem uma... Como chama essa coisa quando o bebê vai viajar e tem o seu Moisés ali? Quem sabe? Cadeirinha para cachorro. Gente, eu não acreditei. Comida especial, ração, alimentos especiais. Eu estou falando que... eu estou mostrando para vocês aqui a supervalorização das coisas e a valorização e a desvalorização do homem. Agora, por que acontece isso? Porque eu devo glorificar a Deus quando eu sei quem Ele realmente é. Essa é a primeira questão. E em segundo lugar, eu não posso glorificar a Deus, descansar em Deus se eu não o conhecer. Por isso, a ordem aparece ali. O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo, ou, a versão que nós temos aqui, ter prazer para sempre. Eu não posso ter prazer em Deus se eu não o glorifico. O Agostinho de Hipona, ele tem uma frase muito conhecida nossa, que o homem, ele foi criado para Deus, ele nasceu para adorar a Deus, e não pode descansar enquanto não descansar em Deus. Ele tem um livro, recomenda, é um livro assim um pouco largo, chama Confissões de Agostinho. Ele conta a trajetória dele até da conversão e depois da conversão, tudo que ele fez e ele entendeu a respeito de Deus, mas o que nos chama a atenção é que ele não tinha paz, ele disse que não tinha paz, até que um dia ele estava desesperado, ele disse que encontrava estava chegando em casa e uma criança estava cantando, toma e lê, pega e lê, toma e lê, e ele, o que está falando essa criança? Aí ele ouviu, toma e lê, pega e lê, que se referia à palavra de Deus. Aí ele pegou a palavra de Deus e leu, tomou e leu. E quando leu, ele encontrou a Deus. Encontrou o Deus que ele estava procurando, porque ele não descansava. Ele achava que ia direitinho para o inferno, porque ele não vivia uma vida condizente. Realmente, ele tinha amantes, de tudo. Mas depois que ele conheceu a Deus, a vida dele foi transformada. Houve a famosa e conhecida nossa conversão. Então, o homem ele não pode descansar se não descansar em Deus. Por isso, primeiro, a pessoa tem que saber quem é Deus para gozar e descansar. Se nós invertemos a ordem, primeiro gozar e descansar, acontece o que você observa aí fora. Igrejas sentimentais que fazem o quê? Eu me senti tão bem nesse culto. Nós devemos sentir bem porque estamos na presença de um Deus Todo-Poderoso que nos faz sentir bem. Mas o culto a Deus não é questão de emoção, não é sentimentalismo.
Eu não gostei do culto hoje. O culto não é para você? Eu não gostei do louvor hoje. Estão louvando, a quem estão louvando? A você ou a Deus? Então, parece algo muito redundante em nosso meio. Mas igrejas atuais, elas fazem tudo para que as pessoas se sintam bem. Tem uma tendência já dos anos 80 para cá, de muitas igrejas, e geralmente essas coisas nascem nos Estados Unidos, a pessoa, o idealizador dessa igreja, uma igreja grande, com estacionamento mega, então não tem problema de estacionamento. Olha só, um supermercado anexo à igreja, para a pessoa que tivesse dificuldade econômica. Fala, não quero que você esteja preocupada com o que comer, com o que vestir. A pessoa entra naquele supermercado, pega tudo que ela precisar e não precisa pagar absolutamente nada, para que se sinta bem. Médicos à disposição. Tudo, para que a pessoa ela entre e se sinta bem durante o culto. Essa é a meta? Eu quero primeiramente gozar, eu quero primeiro sentir prazer da minha vida para depois adorar a Deus? É isso? Essa é a tendência. Se você não entende a ordem lógica disso, de que primeiro você deve glorificar a Deus, e porque você glorifica a Deus, eu não quero adiantar tema, mas se eu pergunto quem é Deus, você vai usar, dentre outras, não, Deus é o nosso tudo, é o nosso cuidador, Deus é aquele que nos protege, protetor, etc, etc. Tudo bem. Isso vai gerar em você o quê? Paz e tranquilidade. Quando você entende os atributos de Deus, você passa a sentir paz. Por isso, a primeira pergunta do breve catecismo é o resumo de tudo aquilo que nós estudaremos, das outras 106 perguntas. São 107 total, uma mais 106, 107. Em matemática nós estamos bom, né? Então, podemos avançar outro pouquinho. Algum comentário, alguma dúvida a respeito disso? Ah. E se não está, graças a Deus também. Exatamente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Exatamente. Essa é a questão. Se você inverte a ordem de primeiro gozar, depois glorificar, tem a ver com isso. Eu busco primeiramente as mãos de Deus para depois buscar a presença de Deus. E é o contrário. Porque você percebe isso, e preste atenção, faça uma análise em tuas orações.
Quando você estiver ali, suas orações, quando você estiver no seu quarto, em particular, e começar a orar a Deus. Aí você, Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo teu amor. Ó Deus, eu te peço que me faça isso, que me conceda aquilo. Opa, alguma coisa está errada. Porque você não conseguiu nem adorar a Deus, nem glorificar a Deus, e já está querendo algo para o teu bem-estar. Geralmente nós oramos por bem-estar, ou nosso, ou da igreja, da família da fé. Ó Deus, abençoe nosso irmão Jean, porque ele vai fazer a cirurgia. Ah, tudo bem, mas antes de interceder, eu preciso adorar a Deus. E por que eu posso adorar a Deus? Por tudo que Ele é. Essa canção, né, ficou na mente da gente agora, né? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, etc, etc. É isso. Então, primeiro eu adoro a Deus. Eu glorifico a Deus, agradeço a Deus. Tem gente que diz, mas eu não tenho assim tantos motivos para agradecer. Como não? Você agradece a Deus por quê? Como aquele hino, né? Te agradeço a bênção do trabalho, pelo meu lar, pelo meu viver, a proteção, etc. Não? É isso. Eu adoro a Deus. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Hoje em dia, orar pelo ar puro que respiramos é algo interessante. Porque se você sai sem máscara no transporte público, o que acontece? Mesmo vacinado, mesmo com a terceira dose, ainda está propenso. Então, hoje nós passamos a valorizar muito mais. É como os primeiros que morreram de Covid. Lá na Itália teve um caso muito interessante. O senhor era milionário e ele estava morrendo com falta de ar. E aí perguntaram para ele, o que você quer, né, que façamos nesses últimos momentos da tua vida, porque acho que você vai morrer. Ele falou, não, eu não quero nada, porque eu pensei que eu tivesse tudo. Eu tinha dinheiro, tinha tudo que imaginasse, mas só não tinha ar para o seu pulmão. Olha só, então hoje nós podemos orar a Deus e agradecer pelo ar que respiramos, pela vida, pela saúde, pelos familiares, agradecer a Deus por tudo que Ele faz, agradecido por tudo que Ele é. E eu não quero, estou quase adiantando o tema, Reinaldo, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, se chegarmos na pergunta, e vamos observar quem é o nosso Deus, tá? Então, por isso nós glorificamos a Deus. Antes de passar para a segunda pergunta, eu queria colocar aqui só uma frase, né? Diz assim, é lamentável que, embora tenhamos herdado os princípios de nossos pais, a Confissão de Fé de Westminster é uma herança para a igreja hoje, para a igreja reformada. Então, nós herdamos deles. Ou seja, nós herdamos o credo, herdamos as confissões, herdamos tudo isso, mas não herdamos o desejo da vida de santidade que eles tinham antes. Nós falamos tanto aqui dos puritanos, tanto desse grupo de servos de Deus, piedosos, homens de Deus, que por que nós não temos esse desejo de viver como eles viviam? Com essa sinceridade, com essa firmeza, com esse motivo. Inclusive, olha só que interessante, eles tinham tanto temor de perder esse privilégio, né, a questão da perda da salvação, por exemplo, que não era tão simples assim dizer, não, eu sou salvo, glória a Deus, eu posso viver como eu quiser. Não, eles entendiam que a pessoa que era salvo, ela não dizia a outros, não, eu sou salvo, glória a Deus. Não, ela vivia como salvo e suplicava a Deus para que tivesse uma vida condizente como servo de Deus. Então, é algo muito interessante, nós devemos prestar bastante atenção. Então, nós devemos entender, né, que nós devemos negar a nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Hoje nós não temos o mínimo direito de exigir de Deus nada, porque Ele já nos deu tudo. E isso significa a vida eterna. Algo mais? Alguém quer comentar? Fala, Anderson.
Não. Exatamente. Ah, quase, está quase. Para a glória de Deus. Exatamente. Você lembrou bem o princípio puritano, né, de viver para a glória de Deus. Se você é um pedreiro, você é um pedreiro para a glória de Deus. Então, é assim, olha, na verdade, em primeiro lugar, eu sou um crente, um cristão, né, porque crente até o diabo é, né? Eu sou um cristão. Eu sou um cristão, um servo de Deus, que vive para a glória de Deus. Mas, para a manutenção da minha família, eu vou e trabalho como pedreiro, como pintor, como banqueiro ou bancário, não sei, ele está escondendo ali, mas tudo bem, professor, professora, autônomo, tudo é para a glória de Deus. Aquilo que você é e aquilo que você faz é para a glória de Deus. Se você não faz assim, alguma coisa está errada. Porque senão vai acontecer assim, mas... Não, não, de domingo, sim, tudo para o Senhor. E na semana, não, é que, irmão, você não entende, aqui nesse mundo aqui, ó, se você não for esperto, se nesse mundo você não, tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus por isso, né? Vamos lá? Pergunta número 2. Que regra Deus deu para nós, para nos dirigir na maneira de o glorificar e ter prazer nele? Que regra Deus deu para nos dirigir na maneira de glorificar e ter prazer nele? Será que Deus deu alguma regra para nós, para que sejamos dirigidos por ele e para a glória de Deus? Qual é a regra? Fala alto, Sandra, você está escondendo aí. Não, você não falou não? Ah, bom. Qual é a regra? Deus deu alguma regra ou não? A Bíblia, muito bem. Nós temos, inclusive, uma expressão interessante, né? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ou a nossa única regra de fé e conduta. Eu gosto também dessa expressão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Porque quando fala regra de fé e prática, fala... Agora, quando fala conduta, já tem a ver com o nosso ser diante de Deus e da sociedade. Então, vamos lá. Né? A resposta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós temos aí o antigo ou o velho, né? A mesma coisa. Temos aí o Velho e o Novo Testamento. É a única regra para nos dirigir, ok? Na maneira de glorificar a Deus. Então, a Bíblia, ela é a única regra que nós temos para testificar ao mundo, mas principalmente para glorificar a Deus. Deus, ele é glorificado quando você tem a palavra de Deus. Como fundamentação bíblica, nós temos 3 textos, vou pedir aqui na sequência, Reinaldo, por favor. Lucas, lê o primeiro texto de Lucas. Deixa eu falar aqui para você. Lucas 16, 29 e 30. Vou pedir para a Patrícia ler 2 Timóteo.
3, 15 a 17, e para o Marcelino, Isaías capítulo 8, versículo 20. Aí faltou alguém, perdão, pulei aqui, né? Então, atrás, Socorro, por favor, vai ler Lucas 24, versículo 27 e o versículo 44, tá? Reinaldo, Lucas 16, 29 e 30, Socorro, Lucas 24, 27 e 44, a Patrícia vai ler 2 Timóteo e Isaías, Marcelino. Então, começa aí, Reinaldo, por favor. Arrepender-se-ão. Então, aí tá falando, lembra aquela passagem do rico e Lázaro? Que o rico ele não foi ao inferno porque ele era rico. Ele foi ao inferno porque ele não era piedoso, misericordioso com os pobres. Diz que Lázaro estava todo o tempo lá e nunca nem para convidar o Lázaro para... Ô Lázaro, vem aqui, toma um cafezinho, vai lá com os criados lá, ó, come um pouquinho. Não, disse que ia lá e comia só as migalhas. Então, foi por isso. Socorro, por favor. Então, aí é o mesmo texto, tá? Mas que colocamos só a primeira e a última parte. Mas é assim, lembra quando Jesus estava no período da ressurreição e os caminheiros de Emaús andavam ali tristes, cabisbaixos, né? De repente Jesus se encontra com eles e em um dado momento Jesus disse, ai, nécios e tardos de coração para entender, né, o que está escrito. Mas diz que antes de falar isso, ele explicou, e a partir dali ele explicou tudo o que estava na Bíblia para apontar para a ressurreição de Jesus. E diz que eles glorificaram a Deus. Inclusive nesse texto, mais para frente eles vão dizer entre eles, não nos ardia o coração quando ele falava? Então, ou seja, quando é que nosso coração ardeu a última vez quando nós lemos a Bíblia? É interessante isso. Seguimos com a segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, de 5 a 17. Eu falei o quê, Patrícia? Eu falei que eu ia errar. Ainda bem que eu te avisei antes. Obrigado. Amém. Então, esse texto é muito conhecido também, né? A Escritura ela é para isso, é para instruir, para corrigir. Por isso é a nossa única regra de fé e prática. Ela é para guiar-nos. E Paulo diz aí a Timóteo, olha, você desde pequenininho você aprendeu a Sagrada Escritura. Então, é por isso. Isaías 8:20. Marcelino? Isaías 8:20. Eu errei o nome também não, né? Porque, pessoal, é Priscila, não é Patrícia, hein? Por favor, não cometa essa gafe, como eu acabei de cometer. Vamos lá. Então, se não falar segundo esta palavra, então é sumamente importante ler a Bíblia e entender. Sabe que o grande desafio que nós temos lá no seminário, a única coisa que nós temos de diferente é isso, é que você tem que ler o texto, estudar o texto
esquadrinhar, né, como diria o Senhor Jesus. Opa, meu alarme. Lá no seminário nós temos que esquadrinhar, então nós temos umas ferramentas um pouco mais. Por exemplo, se você tem aí uma enxada e uma pá, uma chibanca, nós temos uma retroescavadeira para ir um pouquinho mais profundo. Essa é a única diferença do seminário para o crente comum, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós temos as ferramentas mais pesadas para entender o texto, para explicar o texto, aplicar o texto no seu sentido correto. Então, não é assim, você abre a Bíblia, lê a Bíblia, aquilo que você entender, está valendo. Não, não é assim. Você tem que entender aquilo que está escrito na Bíblia. E você pode fazer isso com uma muito boa aplicação da língua portuguesa. Você pode, por exemplo, você lê, mas por que tem 2 pontos aqui? Por que tem uma vírgula? Por que aqui diz isso? Essa é uma figura de linguagem. A própria língua portuguesa te ajuda. Então, mas você precisa estudar um pouquinho mais, através de ferramentas. Por isso, lá, o que mais pesa para a gente, na primeira etapa do seminário, são as línguas. Você tem que estudar língua portuguesa, inglês, grego e hebraico. E, meu Deus, é terrível, irmãos. Mas é bom porque quando você lê e você vê ali o sentido... agora eu entendi. É para isso, é para facilitar a vida de vocês. Então, estudar a Bíblia é sumamente importante. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu quero entender. Porque igrejas pentecostais e neopentecostais, onde não valorizam a palavra de Deus, o que eles dizem? Abre o texto, leem o texto, começam a falar de um monte de coisa, de experiência. Não, eu quero contar a minha experiência. Meu irmão, a tua experiência é interessante, mas a palavra de Deus é muito mais. Entende? É isso. Então, você tem que tomar muito cuidado. Por isso, a importância de ler a palavra de Deus e buscar ali extrair. Inclusive, a palavra exegese, que não dá nem para falar, às vezes, ele até enrola, fala assim, trazer, significa trazer à luz o sentido do texto. Então, por isso a gente rala para poder ajudar, para poder trazer para a igreja o sentido mais próximo do sentido que eles entenderam na época, no contexto que eles estavam, para o nosso contexto atual. Por isso, a aplicação. A aplicação é você pegar um exemplo atual de vida de um servo de Deus do passado, um exemplo bom ou ruim, como esse que acabamos de ler, né, de Rico e Lázaro, justamente para quê? Para falar, olha, irmãos, não tenha medo de ir ao inferno porque você é rico, porque o pobre também vai para o inferno. Ele não foi porque ele não era misericordioso, não era piedoso. Então, será que tem pobre que não é misericordioso e piedoso? Então nós devemos tomar cuidado. Então, entende a importância do estudar a palavra de Deus? Heraldo levantou a mão 2 vezes, tem que falar 2 vezes então. Sim, tira. Tá. Exato. Exatamente. Exatamente, né? Então, é fato que nós adoramos a Deus muito mais pelo que Ele faz. Aqui, vamos confessar nossos pecados? Nós adoramos a Deus muito mais pelo que Ele faz e muito menos pelo que Ele é. Sim ou não? Porque quando você conta ali um testemunho, olha, irmãos, vocês oraram por fulano, mas fulano veio a falecer. Aí você, calma, a terceira vez, Heraldo, calma aí agora. Aí você diz, ai, que pena, puxa vida, que triste.
Ah, mas ele era crente. Ah, pois é, né? Mas, puxa, mas Deus sabe todas as coisas. Quando você deveria adorá-lo. Ele fez, o que ele fez? Recolheu para ele. Então, falar, Deus, obrigado, porque agora o servo de Deus está lá contigo. Está melhor que a gente. Mas você não ora assim. Mas se Deus ele cura, Senhor, obrigado, Senhor, por curar o fulano e continuar sofrendo aqui nessa terra tão terrível. Você não ora assim. Alguém ora assim, não? Eu li um livro recentemente, que vou dar os créditos, né? A Norma me ajudou a traduzir um livro em inglês, gente. Ó, você vê que o inglês dela tá bom, hein? E nesse livro falava isso, né? Que quantas vezes nós oramos a Deus agradecendo pelo livramento. Ai, quase eu morri naquele acidente, mas graças a Deus não aconteceu nada. Tô inteirão. Ou seja, em outras palavras, ai, quase eu vou para o céu, mas que bom que eu não fui ainda. Não, você não faz isso, né? Pois é, mas você não faz isso, né? Geralmente a gente faz o contrário. Né? Dá um testemunho aqui rápido, né? Eu sei que não é sessão testemunho, mas é interessante. Sabe que nossa família, né? Norma e eu tivemos Covid no mês de maio, junho, né, amor? E na verdade, essa doença ela é emocional também, né? Ela trabalha com o teu emocional. E cada vez que eu pensava, gente, que perigo, ai Senhor, mas se eu ficar pior, e as crianças, quem vai cuidar? Meu Deus, ó, se eu for, a Norma fica, Senhor, ou gente, aquela loucura de oração. E aí, um dos efeitos que essa Covid trouxe para mim foi que me deu uma taquicardia fortíssima. Meu coração batia muitíssimo. Eu falei, se eu não morrer de Covid, vai ser do coração. Aí eu falei, bom, Senhor, tá bom. Aí foi quando eu até tentei dar aula. Vocês lembram, né, aquele evento, né? 2 vezes seguidas tentei dar aula e não consegui. E eu ficava desesperado, o coração acelerava, eu tinha que sentar, tranquilizar, até que caiu a ficha. Eu falei, Senhor, bom, se o Senhor tiver que me levar, estou pronto. E se não, Senhor, vou pedir para o Senhor me curar, porque essa doença está terrível. A partir daquele momento, as coisas começaram a melhorar. Para os dois. E eu falei para nós, não, vamos tranquilizar no Senhor, porque se o Senhor nos levar, as crianças vão estar em boas mãos, porque tudo que Ele faz é perfeito. E aí então nós começamos a tranquilizar, e a partir dali nós começamos a melhorar. Foi tudo para a glória de Deus. Mas eu não estou falando aqui, o Armando, olha, está preparado para morrer. Não estou preparado para morrer. Eu quero viver muito, eu quero servir a Deus. O apóstolo Paulo disse isso. Olha, para mim viver é Cristo, eu quero viver, quero pregar, quero fazer. Mas se o Senhor me levar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tá bom? Heraldo, o Heraldo levantou 2 vezes, tem que passar para ele de novo a palavra. Não ouço. A, seria suficiente. Exatamente. Exatamente, né? Ou então, como João, né? Orando ali com Tiago. Senhor, manda fogo do céu e consome esses pecadores. Fala, gente, é como se você, crente, falar, Deus, manda fogo, Senhor, e acaba com todos os pecadores. Você fala, não, acaba com todos nós, porque todos nós somos pecadores, todos pecaram. Então é muito forte, né? Gente, eu estou só na primeira parte da segunda pergunta. Vamos lá. Então, por que é necessário ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática? Por que é necessário? Mas por quê? Nos conduz, orienta, anima, exorta. Exatamente, o texto de Timóteo, né? Exatamente isso. Então, é sumamente importante
entendermos a necessidade da palavra de Deus. Agora, você sabe que tem gente que duvida, né, da palavra de Deus. Porque se você diz que as Escrituras, a Escritura é a palavra de Deus, então o que está escrito na Bíblia foi Deus que mandou colocar. E aí tem gente que lá fora diz que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Já falamos sobre isso. Quem lembra? Quem se lembra do que eu disse? Hã? Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E quem pensa assim, que a Bíblia contém a palavra de Deus? Quem são? Que grupo? Os liberais. E por que eles duvidam da palavra de Deus? Exatamente. Foram homens, pecadores que escreveram. Você acha que foi Deus que falou tudo isso? A Bíblia ela pode conter erro na tradução, tá? Ou seja, do sentido original, tal qual você passar para a língua portuguesa, existem palavras que você não consegue traduzir. E vice-versa, né? Então, pode até aí sim, por quê? Porque são homens não inspirados que traduziram. Mas a Bíblia em si, a palavra de Deus na sua completude, ela não tem erro. Ela se completa, ela é completa, ela é a palavra de Deus porque foi Deus que mandou escrever. Então não podemos ter a mínima dúvida disso. Os liberais, eles colocam em xeque algumas passagens bíblicas. O exemplo clássico do Mar Vermelho, quando o povo de Israel fugiu ali, aí historiadores disseram que o Mar Vermelho nunca foi tão profundo assim a ponto de matar ninguém. Só que o registro da Bíblia diz o quê? Que eles morreram afogados. Então, como é que foi isso? O milagre foi maior, então, né? Como que chamou? Diz que chega água na canela, uma certa parte, até o joelho, né? No máximo. E você já viu alguém morrer afogado com água no joelho? Não sabemos. Então, o milagre foi muito mais. O Éden, eles dizem que foi uma fábula, um conto. Contos para criança. Onde está o Éden hoje? A Bíblia diz muito claramente que Deus colocou anjos ali para guardar. Então, está bem guardado. Uhum. Olha, essa é a questão. Tem gente não crente que já leu a Bíblia, já estudou a Bíblia e diz que não, a Bíblia não é palavra de Deus e tem os argumentos que não complementam. Nós temos todas as refutações necessárias. Mas a questão não é nem tanto essa. A questão é que quando você conhece a Bíblia e sabe que ela é a palavra de Deus, só isso não é o suficiente. Por isso, quando o Espírito Santo toca na vida da pessoa e ela é nascida de novo, lembra a palavra regeneração? Que toca, ela é transformada, a partir desse momento, o Espírito Santo vai ter uma função que nós chamamos, dentro da teologia, de iluminação. Aí por isso você lê a Bíblia agora e você entende. Você não entende na sua totalidade. Se você quiser entender um pouquinho mais, você precisa estudar um pouquinho mais. Mas se você simplesmente ler a palavra de Deus, você vai entender. E aquilo que você entender, você vai conseguir aplicar. Por quê? Você não vai aplicar por você mesmo, mas pelo
Espírito Santo que te ajuda a seguir. Por isso a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Por isso o Espírito Santo nos ajuda até na oração. Por isso, quando o crente lê a Bíblia, um crente simples, vamos colocar assim, ele lê a Bíblia, ele entende porque o Espírito Santo iluminou e deu entendimento para a pessoa. O maior dos doutores lá da USP, ateu, que leu a Bíblia, ele não vai entender nada, ele vai entender palavras. Vai entender, entendi essas palavras, conceito. Ele vai entender, mas ele não vai conseguir aplicar para a sua vida. Ele não vai conseguir aplicar para a vida dele. Ele não vai transformar, ele não vai fazer nada disso, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é autoritativa, ou seja, ela tem autoridade. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas antes, Anderson. Uhum. Uhum. No grupo. Ótimo. Exatamente, esse é o grande problema. Quanto à questão da autoridade das escrituras e o que o Anderson disse, essa semana um companheiro entregou a tese dele, do TCC, defendendo justamente a importância dos mosteiros. Semana passada nós demos aqui para vocês um panorama, né, da história. Lembra aquela época conhecida como Idade das Trevas, oscurantismo, algo do estilo? Muita gente pensa que não aconteceu nada naquela época, mas o que aconteceu? Um grupo, né, os chamados monges, mosteiros, lá como chama? Também tem outra palavra,
monastérios, estou falando portunhol, né? Perdão. Os monastérios. Eles fugiram, por quê? Porque eles entendiam que o homem era pecador. Então, e como eles já eram crentes, eles não poderiam misturar-se com pecadores. E o que acontecia? Eles iam para onde? Para lá, para se fechar. E aí, um dos exercícios que eles faziam era escrever a Bíblia. A função que era, como Anderson disse, dos escribas, passou a ser dos copistas. O papel não era tão fácil, eles escreviam em pele de animal, em tudo quanto era lugar eles escreviam a Bíblia, no texto original, e mantiveram por muito tempo. Tanto que Lutero, antes da sua conversão, quando ele foi para o monastério, ele se sentia o pior dos pecadores, e todo o tempo ele estava ali se confessando, tendo uma vida terrível. Ele disse que ele não era digno nem de viver. Sabe onde era o quarto dele? Imagina só, em cima, no pior lugar, que estava assim, embaixo de uma fossa séptica, e ele estava na parte de cima. Imagina como era aquele lugar, fétido, terrível. Mas ele falou, não, isso aqui não é nada, comparado com a podridão dos meus pecados. Até que ele descobriu a palavra de Deus. Por isso veio a reforma, nesse sentido, quando Deus falou para ele diretamente, né, o texto lá de Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele entendeu, e 17 fala, né, que o justo viverá pela fé. A partir dali ele entendeu, e ele começou a valorizar, e ao valorizar percebeu vários erros da igreja naquela época, e foi quando ele colocou as 95 teses. E uma das questões principais que ele trazia, qual era? Sola Escritura. Somente as Escrituras. É somente Cristo, somente a fé, somente Deus, somente a Deus a glória, mas o que ele enfatizou é somente as Escrituras. Isso é algo sumamente importante. Por isso a Escritura ela tem alta autoridade. Por isso ela deve ser a tua única regra de fé e prática. Alguém mais quer falar alguma coisa? Sim, Marcelino. Fala um pouco mais alto.
Com certeza. Por isso, a primeira coisa que nós tratamos aqui, depois de cada pergunta, é a fundamentação bíblica. Da onde saiu essa pergunta e aonde está esta resposta? Lembra do que nós estudamos na semana passada? É isso, se você não tem fundamento para algo, você vai ter problemas e dificuldades lá na frente. E é o que acontece. Geralmente, muita gente tem dificuldade para aceitar a Bíblia, como o Marcelino disse, e bem comentado, só quer aquilo que é bom da parte de Deus. Houve um tempo, não é do meu tempo, eu nunca tive, o Juarez, quem sabe, acho que teve lá, né, a caixinha de promessa. Você teve, Juarez, uma não? A Yara já se denunciou ali, ó, ela disse que sim. Aí você já sabe mais ou menos que a pessoa é crente pelo menos por uns 30, 40 anos, né? Porque havia a caixinha de promessas. E é interessante, né? Porque só vinha o quê? Só coisa boa. Oh, maravilha. Mas eu não conheci ninguém que quis fazer ou vender a caixinha de mandamentos. Será que venderia? Não, porque ai não. E a Bíblia ela tem muito mais promessas que mandamentos. É interessante. Mas o mais importante de tudo isso é que você não pode esquartejar a Bíblia. Você entende essa palavra? Você já lembra do Jack Stripador, né, que cortava a pessoa em tudo quanto é pedaço? Então você, por exemplo, não, vamos usar um termo um pouquinho melhor, né? Você esquarteja o frango, né? Ali você esquarteja, você coloca tudo que você cortou na panela. Você coloca ali, né, a pena, as vísceras. Não, né? Você separa aquilo que e assim a pessoa que faz com a Bíblia, ela esquarteja a Bíblia, ela corta toda e só tira aquilo que é bom, mas o que é de interesse para quem? Para ela mesma. Você já viu alguém abrir, né, igrejas pentecostais? Não, abre a palavra, abre a Bíblia e... Ai não, irmão, essa palavra está muito dura. Abre outra. Ah, sim. Ah, Deus é amor. Ah, que maravilha, né, irmãos? Deus é amor. Aí você, ama o próximo como a ti mesmo. Ai, não, difícil, porque eu amo a Deus, mas eu odeio a fulano. E a Bíblia mesmo, ela se complementa dizendo, se você diz que ama a Deus e odeia ao teu irmão, você está sendo o quê? Mentiroso. Então, a Bíblia, ela é completa, por isso ela tem essa autoridade. Hoje é uma grande necessidade de crentes, não, de servos de Deus, não somente crer na Bíblia, mas o que eles precisam fazer? Eles precisam viver conforme as Escrituras. Não é somente obedecer, porque a obediência ela pode ser muito subjetiva dentro da questão do crente hoje em dia. Você diz, não, eu obedeço a Bíblia. A Bíblia diz, não matarás, e eu nunca matei ninguém. Aí fala, nenhuma mosca. Uma mosca eu matei sim, porque enche o saco, né? Você vai lá e... Então, eu não posso nem falar que não matei nenhuma mosca, porque eu já matei. Então, não, a Bíblia quando fala não matarás, fala, não, nunca matei nenhuma pessoa. Mas se eu mato a pessoa dentro de mim, fala, olha, fulano fez isso comigo, ele me pediu perdão, eu perdoei, mas você para lá e eu para cá. O que eu estou fazendo? Eu estou matando a pessoa da minha vida. Então, o Senhor Jesus diz isso, não sou eu. Leia a Bíblia e verás respostas. Quando fala lá, não adulterarás. Nunca adulterei. Mas se você olhar uma mulher com uma visão mais impura, que diz? Já adulterou. Então, gente, quem escaparia? Por isso nós não devemos somente tratar de obedecer, mas devemos viver. A Bíblia, ela tem que... eu estava vendo essa semana um texto que dizia assim, que a Bíblia tem que estar impregnada em nós. Ou seja, todas as minhas ações, palavras, todo o meu viver, tudo que eu sinto, tudo que eu sou, eu tenho que estar ali, usando a Bíblia como a minha única regra de fé e prática. Então, é assim, o que eu faço glorifica a Deus? Eu não sei, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o que você faz está errado, então não glorifica a Deus.
É simples assim? Sim, é simples assim. Mas a grande questão é que as pessoas, elas não têm recebido a Bíblia como sua única autoridade. Irmãos, eu tinha tanta fé que chegaria na pergunta número 6, mas o nosso horário aí, Juarez, tem quantos minutos? Não vai... Não? Ah, tá, então tá bom. É porque ele falou que íamos terminar um pouquinho mais cedo. Então, vamos lá. Então, vamos para a pergunta seguinte, mas antes disso, eu gostaria de colocar aqui uma frase do J. Packer, né, Dr. Packer. Ele dizia algo interessante. Ele diz assim: aceitar a autoridade da Escritura significa estar disposto, na prática, primeiro, a crer no que ela ensina, e depois aplicar seu ensino em nós mesmos para nossa correção e direção. Simples assim. Eu devo então aceitar a autoridade das Escrituras, eu devo crer e estar disposto a praticar tudo aquilo que ela ensina, devo aplicar o seu ensino em mim, ou seja, em nós também, para que possamos ser corrigidos. Simples assim. Bom, vamos tentar avançar a próxima pergunta? Eu acho que dá tempo. Que a próxima pergunta, a pergunta de número 3, diz aí: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Crer em Deus. O que mais? A existência de Deus e o plano perfeito da salvação. Mas temos uma resposta um pouco mais completa aqui, que é aquela coisa de ser e conhecer e fazer, né? Então, é basicamente aqui. Diz aí: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve o quê? Crer. E crer acerca de Deus. E aquilo que ele deve fazer. Em outras palavras, o dever que Deus requer do homem. Ou seja, você conhece a Deus, você deve viver para a glória de Deus. Como é que eu vivo para a glória de Deus? Fazendo aquilo que Ele requer de mim. E o que Ele requer de mim? Adorar a Deus, ó. Glorificar a Deus, gozá-lo por sempre. Poderia acrescentar aqui, não está, mas uma forma de glorificar a Deus é anunciar às nações a glória de Deus. O salmista diz isso: anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos a sua maravilha. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo ele simplificou dizendo: saiam e anunciem a glória de Deus. A igreja é aquele caminho de duas vias. Você entra aqui para aprender as instruções, mas principalmente para glorificar a Deus e agradecer. E quando você sai agradecido a Deus. E uma forma de agradecer a Deus é anunciar aquelas pessoas que não conhecem de Deus, por isso eles adoram qualquer outra coisa, menos ao Deus que deve ser adorado. Simples, né? Fácil? Vamos para a fundamentação bíblica. Eu vou pedir para Gil, leia João, capítulo 5, versículo 39. Vou pedir para Zé, João capítulo 20, versículo 31. Eu vou pedir para a Sandra, Salmo, isso aí de cor você sabe, né, Sandra? 119, 105. Tua palavra é o que mesmo? E eu vou pedir para quem é que está ali que eu não estou vendo? André, o Renê. Por favor, Romanos 15, 4.
Tá bom. Tá joia. Já temos todos os textos? Quem ia pedir para começar? Gil? Por favor. A palavra examinais aí é o esquadrinhar. Aquele exemplo que eu dei. Por exemplo, se eu digo aqui embaixo tem um tesouro e você vai pegar esse tesouro, só que você não vai usar nenhuma ferramenta, somente as unhas. Você conseguiria chegar nesse tesouro? Fatalmente não. Mas se eu te der ali como chama? Uma chibanca, uma pá, um martelo, uma talhadeira, você conseguiria? Então você conhece as escrituras, mas você precisa estudar e esforçar e buscar ferramentas para aprender mais. Isso que é o esquadrinhar as escrituras. Falar, estudem, conheçam, mas mais profundamente, porque ela vai falar a respeito do poder de Deus. A Zenilde, por favor, minha irmã. Mais alto, por favor, que não dá. Ai, perdão, então tá, vai lá. Aham, exatamente. E inclusive um pouquinho antes ele diz o quê? Que Jesus fez tanta coisa que nenhuma biblioteca do mundo caberia tudo aquilo que ele fez. E olha só, em 3 anos de ministério, fora a outra etapa da vida. Sandra, por favor. Sabia que sabia de cor. É um versículo que nós sabemos, né, de cor muito facilmente. Romanos. Então, tudo que foi escrito foi para glória de Deus, para que aprendamos, né, e tenhamos esperança. Agora, veja bem, quando eu falei da caixinha de promessa, que as pessoas só pegam coisa boa, eu não estou falando que você deve abrir a Bíblia e só procurar mandamentos, ordem, ou catástrofes, ou tragédias, não é isso. Você lê a Bíblia, mas o que nós sempre recomendamos para o crente é, leia a Bíblia numa sequência lógica. Eu quero ler um evangelho, leia João, leia Mateus, Marcos, Lucas, não importa. Mas leia assim, capítulo 1, versículo 1, até terminar. Eu quero ler Salmos, tudo bem. Lê Salmo 1, versículo 1, até o 150, versículo 6. Leia todo o livro, porque aí você vai encontrar promessas, você vai encontrar palavras que te confortem, e palavras que te exortem, porque a Bíblia, nós lemos aqui na autoridade da Bíblia, ela é para quê? É só para confortar? Não, ela também é para exortar. Então nós devemos prestar bastante atenção enquanto isso. Esta é a fundamentação bíblica. Então, a pergunta que eu faço é por que nós estudamos com tanta veemência, ou seja, por que tanto esforço da igreja hoje de falar da palavra de Deus, falar da Bíblia? Mas vocês falam muito da Bíblia, muito da palavra de Deus, vocês é só a Bíblia. Não, por quê? Sabe que tem gente que diz, não, mas eu gosto muito de ouvir testemunhos. É legal, é bom, mas eu prefiro ouvir a Bíblia. Por quê? Porque o testemunho é algo muito pessoal, você pode até duvidar. Por exemplo, o irmão passa, olha, irmãos, eu vivi algo maravilhoso. O exemplo que eu dei a respeito do que aconteceu com a gente na Covid. Quem sabe para você, irmão, está exagerando, não foi nada. Não, pergunta, nós sentimos que íamos morrer. Mas eu estou falando isso agora, depois de quanto tempo? Eu poderia usar isso, né, todo o tempo. Irmão, eu quero contar um testemunho que, olha, eu ia morrer. Mas Deus falou que não.
Não, não tem lógica isso. Ou então, você encontra, olha, fulano vai dar um testemunho. O Heraldo uma vez mandou um convite de uma igreja, falando, olha, o fulano, ex-assassino, ex-alcoólatra, ex-matador, ex-delinquente, ex-assaltante de banco e agora é crente. Até os filhos de Deus. Com certeza. O testemunho, ele é para a glória de Deus. Então, não é para ser enfatizado. Olha, o que Deus fez na tua vida, meu irmão, é muito bom, mas é muito bom para você. Eu quero saber aquilo que você está vivendo a partir desse momento, porque tem muita gente que dá testemunho, inclusive quando houve aquele acidente há alguns anos passados daquela equipe de futebol que caiu lá na Chapecoense, caiu lá na Colômbia. Houve ali alguns sobreviventes. Dentre eles, houve um que não sei se converteu ali, ou se já era crente, veio crente e depois. E aí, todo quanto era igreja, ele ia dar o testemunho dele. Uau! Legal! Mas todos nós também estávamos exatamente igual, dentro de um avião caindo e o Senhor tirou antes que explodisse. É a mesma coisa, você estava perdido, assim como eu, mortos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno. E Ele nos deu vida, Ele nos salvou, nos resgatou, predestinou desde antes da fundação do mundo. E quanto texto poderíamos mencionar aqui? Então, irmãos, nós devemos, não vamos continuar, porque o nosso tempo praticamente já terminou, mas eu só queria dar aqui uma breve informação a respeito dessa pergunta, ok? Então, temos 2 pontos importantes aqui nessa pergunta. Quais são? Temos 2 pontos importantes aí. Quais são? O que nós devemos o quê? Não, aí não diz isso no texto. Que nós devemos crer e aquilo que Deus ele requer de nós e aquilo que nós devemos fazer. Isso simplifica aí a resposta para você. Tudo aquilo que nós devemos crer e tudo aquilo que nós devemos fazer. Vamos pensar assim, que facilita bastante a tua vida, ok? As Escrituras, principalmente, nos ensinam sobre o que o homem deve crer acerca de Deus e o que Deus requer do homem. Ou seja, o que nós devemos fazer, o que Deus pede de nós. Essa é a pergunta, pensa bem na resposta. Oi. Com certeza. Mas, olha, Adão ele obedeceu por um tempo. Não sabemos quanto tempo. Se por 1.000, 2.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, não sabemos. Mas sabemos que a partir do momento da queda, da desobediência, o homem começou a degenerar. Por isso, tem uma diferença, né, a respeito de vida de santidade, que é o quê? O contrário da santidade é o quê? É corrupção. Então, ele perdeu essa santidade com Deus, né, naturalmente, dentre a questão da obediência perene que ele teve, ou seja, por um tempo, mas chegou um momento que desobedeceu. Então, sim, obedecer, sim, e aplica para nós, por quê? Porque nós obedecemos, mas a pergunta é, obedecemos sempre? Não,
Por isso, nós devemos obedecer frequentemente, uma habitualidade, né? Devemos ser dia a dia obedecer. Muito boa a colocação, eu gostei. Exatamente. Então, nós devemos entender, né? Tudo o que nós devemos crer e fazer, ou crer e obedecer. Deixa eu colocar aqui na nota de rodapé, segundo a nossa irmã Yara. Não, maravilha, gostei mesmo. E é isso, né? Porque você sabe que você tem que fazer, mas às vezes tem coisa que você faz por obediência e outra que você faz porque você tem que fazer, né? Como tem aquela frase, às vezes eu faço o que é a minha obrigação e às vezes eu faço porque eu tenho que fazer de todo jeito. Não tem jeito, eu não consigo desobedecer. Oi. Verdade. O sentido, né, do Natal. Por que que Jesus nasceu? Dos eleitos. Dos eleitos. Muito bem. Não, mas é isso exatamente. Entraria o teu comentário dentro daquilo que nós devemos fazer. O que que Deus requer de nós? Jesus Cristo é Deus. Quando ele esteve na terra, ele nos deu um mandamento. Antes da ascensão, qual foi o último mandamento? Ir por todo mundo e então, é o que ele requer de nós. Quando ele esteve com a mulher samaritana, ele disse que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, diz que ele estava procurando, né, buscando verdadeiros adoradores. O que ele requer de nós? Adoração. Então, aí entraria, essa aplicação para o Natal também entra, mas é muito além disso. Porque eu faria uma segunda pergunta, que não precisa nem de resposta. Por que tanta ênfase no nascimento do Filho de Deus, do Salvador Redentor, e pouca ênfase na ressurreição? Você quase não vê. Se você visse o mesmo movimento de fim de ano, Natal, comparado com a época da ressurreição, aí outra coisa seria, mas não é, porque as pessoas procuram o oba-oba, a convivência, o legal estar aqui, né? Muito joinha, mas... Com certeza. Pois é, irmãos, para finalizar, uma aplicação bem prática para nós. Então, nós devemos entender que a Bíblia, ela nos ensina aquilo que Deus quer que nós façamos, né? O que Ele requer de nós. Oxe, alguém falou? Tá. Deus requer de nós dedicação.
tá? Dedicação aos ensinos da Bíblia. Simples. Porque a Bíblia ensina o que é o homem, está fácil. Em relação às Escrituras, já tratamos aqui. O que o homem deve crer acerca de Deus, já falamos também. E agora, o que Deus requer do homem? Adoração. E para adoração você precisa de dedicação, irmãos. Esforçar dia a dia. Ok? Então nós devemos aproveitar esse tempo para dedicar-nos à presença de Deus. Ok? Semana que vem continuaremos na pergunta número 4. Então, recomendo, leia novamente a partir da pergunta 4, 5, 6, ou se voltar também, a pergunta número 1, 2, 3, 4, e vai, assim vai. A ideia é que você saiba, pelo menos, responder a cada uma dessas perguntas, mas para quê? Não é para ficar no teu intelecto, como o Marcelino falou, né? Não é para discutir opiniões. Seria injusto da nossa parte, porque nós estamos estudando e sabemos. Então, é para instruir a outros, aqueles que não sabem. E, como diz a Bíblia, falar a verdade em amor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas e dando-nos esta oportunidade de estudar a tua palavra, perguntas concernentes à tua palavra, ao teu reino, e retomar, ó Deus, esse tipo de ensino ao qual somos desafiados. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas obedientes e que o teu nome seja engrandecido e glorificado. É no nome e pelo amor do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Algum aviso? Não? Tudo bem? Então, à noite temos a Palavra de Deus. Vem um pregador internacional, lá da Vila Formosa. Só a Vila é Formosa, ele não, tá, gente? Mas glória a Deus por isso. Deus abençoe. Bom domingo do Senhor.